Agora vamos sair um pouquinho aqui do Brasil e vamos falar de internacional, vários assuntos importantíssimos, né, nos últimos tempos, cada vez mais, inclusive. E nesta quinta-feira, o Irã anunciou a derrubada de um caça da Força Aérea dos Estados Unidos, uma operação que deixou pelo menos um morto. Quem já está aqui posicionado para explicar para a gente melhor o que aconteceu é o nosso editor de internacional, Fabrício Naitsky. Fabrício, boa noite. Então é isso mesmo, um caça derrubado. Um caça derrubado no espaço aéreo do Irã e um outro no espaço aéreo do Kuwait. Bia, boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o jornal Jovem Pan. Um caça F-15 foi abatido pela defesa do Irã na tarde desta quinta-feira. Esse caça F-15E é uma configuração com 2 pilotos. Um deles acabou morrendo e o corpo foi recuperado, e um outro não se sabe ainda o paradeiro. Agora começa uma verdadeira corrida entre as equipes do Exército dos Estados Unidos e também o Exército do Irã, além da população civil, para ver quem é que vai achar esse outro militar primeiro e o que vai acontecer com ele a partir do momento em que ele for encontrado. Além desse F-15 que foi abatido no espaço aéreo iraniano, o governo do Irã também confirmou a derrubada de um caça A-10 Warthog perto do Kuwait, no espaço aéreo do Kuwait, mas nesse caso os 2 pilotos conseguiram se ejetar do caça antes de serem atingidos pela defesa iraniana. Outros 2 helicópteros dos Estados Unidos, helicópteros Black Hawk, que participavam da operação de recuperação dos militares que estavam nesse caça F-15 abatido no espaço aéreo iraniano, também foram atingidos. Mas aí, nesse caso, eles conseguiram deixar o espaço aéreo iraniano, o helicóptero conseguiu deixar o espaço aéreo sem que houvesse maiores complicações. Aí agora o helicóptero vai, claro, para uma análise, para uma inspeção, para ver qual que é o estado da aeronave, se ela tem condição de operar voo novamente ou não. Bom, por que isso é importante? Essa que é a grande pergunta. Porque a Força Aérea dos Estados Unidos tem milhares de aeronaves à sua disposição. Então, uma aeronave perdida não seria tanto assim. Mas aí vem a questão de declarações anteriores. E na semana passada, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, havia dito que caças norte-americanos sobrevoavam os céus do Irã sem que a defesa aérea iraniana pudesse fazer qualquer coisa em relação a isso, dizendo que a defesa aérea do Irã não oferecia nenhum tipo de risco para os Estados Unidos e que ela estava completamente controlada, que as capacidades de defesa do Irã já estavam praticamente abatidas, estavam esgotadas e, portanto, os Estados Unidos poderiam manter esse tipo de operação sem problemas. Bom, a realidade está mostrando algo diferente do que tem sido dito por Donald Trump. Esse é o primeiro caso de um caça dos Estados Unidos ser abatido pelas forças do Irã desde que a guerra começou. No começo de março, um pouquinho depois do início desse conflito, 3 caças F-15 dos Estados Unidos tinham sido derrubados, mas aí foi um caso de fogo amigo pela defesa aérea do Bahrein, que acabou derrubando aviões sem saber que eles eram norte-americanos. Naquele caso também não houve nenhuma vítima lá da Força Aérea dos Estados Unidos. Agora é diferente. Agora é uma situação onde o Irã mostra que ainda tem capacidade de reação. Por menor que ela seja, ela é capaz de provocar um estrondo nos Estados Unidos perante a opinião pública. Um levantamento feito pela Reuters Ipsos, divulgado hoje, Bia, mostra o seguinte, que 56% da população norte-americana acredita que a sua situação financeira vai piorar após a conclusão dessa guerra. Outros 86% da população americana dizem estar pessimistas, dizem não concordar com os riscos que essa operação envolve a vida de militares norte-americanos. Então, se por um lado os Estados Unidos podem sim e têm de fato superioridade militar, por outro lado, essa operação causa um barulho muito grande dentro dos Estados Unidos e um risco político enorme para Donald Trump. O presidente norte-americano oficialmente ainda não se manifestou, mas segundo a imprensa local, ele teria afirmado que a queda de um dos caças dos Estados Unidos, o abatimento de um dos caças dos Estados Unidos
pela defesa iraniana não deve interferir nas negociações que estariam acontecendo entre Washington e Teherã para o fim do conflito, mas sempre gera esse risco. A opinião pública não vai gostar do que está acontecendo no Irã, já não gosta e não vai gostar dessas atualizações, e isso deve aumentar o risco de um escalonamento da guerra.